espionagem política, a Zaya assassinando o presidente, Capitão América supersônico, super heroína judia, o líder inteligente cabeçudo, Hulk vermelho como grande vilão do filme, Celestial Tiamut finalmente existindo no CM, né? Esse trailer teve vários elementos hypantes, vários elementos polêmicos demais, tá dando o que falar, galera. Tem muita coisa pra gente analisar, pra destrinchar, e confia em mim, essa é a análise mais completa que você vai ver sobre esse trailer aqui. Eu vou trazer pra você todas as referências dos quadrinhos, a origem dos personagens, o contexto, todas essas polêmicas de boicote envolvendo o Capitão América Admirável Mundo Novo. Vem comigo pra essa análise que a sua cabeça vai explodir, eu te garanto que esse vídeo vai explodir a tua cabeça. Vamos lá. Inés antes, Peter aqui, fala sério, né? Pegou geral de surpresa, que trailer maneiro, me hypou demais. E eu falo isso porque Capitão América, a gente sabe que é um personagem mais urbano, não é aquela coisa cósmica como a gente tá acostumado. Tudo bem que ele também serve pra isso, ele é um vingador, afinal de contas, mas a trilogia dele foi fantástica até agora, com o Steve Rogers. E assim, esse trailer que eu vi ali, eu acho que eles resgataram alguns elementos que eu já tinha gostado muito no próprio personagem e nos filmes também do Capitão América. O que você achou? Já vai comentando aqui embaixo e vamos direto pra análise. Copia e cola de Soldado Invernal? Não é de hoje que a Marvel tenta repetir o sucesso de Capitão América e Soldado Invernal. Poxa, é um dos melhores filmes, se não o melhor filme... Não, o melhor filme do Sam, pra mim ele é, ok? E pra muita gente também. Mas eu digo assim, pra mim, Capitão América e Soldado Invernal é um dos grandes filmes de ação de todos os tempos, ok? Viúva Negra tentou fazer isso, né? Tentou copiar. E fez da pior forma possível, pra falar a verdade, né? E agora em Capitão América Admirável Mundo Novo eu consigo claramente ver a mesma fórmula do Soldado Invernal ali. Eles estão pegando vários elementos fórmula, na verdade fórmula. Eles até replicam alguns shots icônicos do Soldado Invernal, tipo o pulo pela janela em perseguição do Isaiah. A invasão da base militar que o Steve vai com a Natasha, já que o Sam vai com o Joaquim Torres. O ataque na estrada que o Soldado Invernal fez, aqui vai ser o personagem de Giancarlo Esposito que vai fazer. Até vazaram algumas imagens dessa cena no set de filmagem. Mas relaxa, mais pra frente do vídeo a gente vai falar sobre tudo isso também, sobre quem é o personagem do Esposito. Mas voltando, além desse repeteco dos storyboards de Soldado Invernal, o plot do Sam é bem parecido com o plot do Steve também. O Steve, ele começou Soldado Invernal trabalhando com a S.H.I.E.L.D., mas percebeu que a S.H.I.E.L.D. era corrupta. Daí o filme vira, tipo, um grande trilho de espionagem e armadilhas. Da mesma forma que tinha o Zola sendo a Supermente por trás da ilha de Soldado Invernal, nesse agora a gente vai ter o líder, aquele vilão cabeçudo do Hulk antigo, né? Sendo a grande mente do governo americano. Da mesma forma que o Steve prestava contas ao Donald Pierce, até perceber que o Donald Pierce era o grande vilão do filme, o Sam com o Ross vai ser nesses mesmos moldes pelo que o trailer mostrou. Você só tá trocando a S.H.I.E.L.D. pelo governo americano, basicamente. O General Ross agora assumiu a presidência dos Estados Unidos e ele vai querer que o Capitão América seja uma posição militar do governo americano. E o Sam, que sempre foi um agente, um coadjuvante, em algum momento desse filme ele vai ter que finalmente assumir esse protagonismo e enfrentar todo um aparato estatal, militar, lutar contra a maré, entendeu? Ele vai remar contra a maré, porque ser o Capitão América é lutar por ideais. Já falei isso com vocês, né? Não lutar por um governo, agência de espionagem, como muita gente pensa, né? Essa galera acha isso do Capitão América. Inclusive, até tem um vídeo aqui no canal que explica bem isso, explica também todo o contexto histórico do Capitão América nos quadrinhos. Foi o primeiro refutando mentiras do canal, é um quadro novo que a gente tem aqui, né? O vídeo é incrível, vale muito a pena você assistir, ok? Vai ficar linkado aqui no card, né? Dá uma olhadinha aqui pra você não cair em mentiras do que a galera espalha por aí do Capitão América. A gente realmente trouxe um vídeo muito embasado pra vocês. Mas voltando pro Sam, ele ainda não tem muito cacife, né? Ele não se provou. E agora vai ter que resistir à pressão do governo. É o tipo de pressão que pesa em cima do Capitão América o tempo todo. Vem presidente, vem o próprio General Ross lá, querendo botar uma coleira em cima dele. E ainda assim o Steve Rogers planta os pés no chão e diz, não. E no trailer você vê o general, quer dizer, o presidente Ross dizendo pro Sam, você pode ser o Capitão América, mas você não é o Steve Rogers. Em outras palavras, né, ele tá dizendo que o Sam não é o símbolo de liberdade que o Steve Rogers era. Steve Rogers é um herói de guerra, um ícone mundial, todo mundo conhece ele, um líder. Ele representa, digamos, ideais invioláveis. Ele tem moral pra isso. Ele tem moral pra lutar contra o sistema. Agora, o Sam... Quem é o Sam? Tipo, é só mais um, entende? É o que ele tá tentando falar, quer dizer, tentando não, ele tá mostrando, tá esfregando a cara do Sam. O Ross tá dizendo, você não tem esse cacife pra não submeter os Estados Unidos. Pegaram essa? Nesse sentido, o Sam é o oposto do Steve Rogers. O Steve já era um homem corajoso idealista antes do soro, né? Ele já era assim, mesmo fraquinho lá. O Steve Rogers era um herói antes de ser um herói, se parar pra pensar. Ele já lutava com forças maiores que ele, antes de ser o Capitão América. Pô, maluco magrinho se atirou em cima de uma granada, né? O Steve Rogers já era o Capitão América antes de ser o Capitão América. Não precisava nem ter o físico que ele tinha. Ele já era um Capitão América. O psicológico dele já era igual ao Capitão América. O Sam tá numa jornada pra se tornar o Capitão América, desde a série Falcão e Soldado Invernal. Ele não se sente o Capitão América. Então assim, existe um gap muito maior pro desenvolvimento do personagem pro Sam do que tinha pro Steve.
E pra fazer esse desenvolvimento bem feito, o roteiro vai ter que ser bem escrito, com certeza. E eu espero de verdade que ele seja bem escrito. Eu espero que o filme seja genuinamente bom e que seja original. Eu odiaria que esse filme fosse outra cópia genérica de Soldado Invernal, como foi Viúva Negra. Porque Viúva Negra teve trailer bom também. Agora, filme, porra, não deu, né? E o Kevin Feige tem esse problema, galera, pode ver. Você pode ver que a Fórmula Marvel, porra, tá aí até hoje sendo replicada em produções genéricas do cinema. Qualquer coisinha eles pegam essa mesma fórmula da Marvel e replicam. Mesmo essa fórmula já tendo saturado 3 fases Marvel atrás. Eles estão usando a mesma coisa, os caras não conseguem evoluir, não conseguem sair dessa fórmula, desse Ctrl-C, Ctrl-V. Esse vai ser o segundo filme que tá tentando usar a fórmula Soldado Invernal. E eu espero de verdade que eu assista o filme e sinta que ele é original quando eu estiver vendo esse filme. O novo Capitão América. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou um dos grandes apoiadores do Sam Wilson como Capitão América. Tipo, eu realmente gosto desse cara, desse personagem. Eu vejo muita gente falando, tinha que ser o Bucky. Galera, o Bucky é um cara calado, é um cara de ação. É alguém que tá lidando com os próprios demônios. Ele tem que lidar com os próprios demônios, né? Passou décadas sendo assassino da Hydra, ele usa até armas de fogo. O Bucky não combina com o Capitão América, ele não é um líder. Não é um cara idealista. Tipo, ele tá bem longe do perfil que deveria assumir o manto de Capitão América. Então ele é mais legal sendo Soldado Invernal, inclusive, né? Querer o Bucky como Capitão América é tipo você querer tirar o Jason Todd de capuz vermelho pra botar ele de Batman. E seria basicamente ignorar que a ideia do Batman não é ter alguém que se vista de morcego e bata nos outros. E sim alguém que faça tudo que o Batman faz do jeito que o Batman faz. Sabe, que acredite nos mesmos ideais, que não mate, que seja equilibrado em todas as áreas como o Batman, que seja uma figura de liderança na Liga da Justiça ou até no futuro da DC, o rosto da DC, isso sim, né? Que possa tomar as boas escolhas simbolizando o Batman. A mesma coisa vale pro Capitão América. O Sam é o cara que pode se tornar um símbolo, que pode dar discursos. A gente via ele fazendo esses discursos com um grupo de apoio lá que ele comandava, né? O Sam é o cara idealista que luta pelo que acredita, ele é assim. Então ele é a escolha ideal e o Steve sabia disso, por isso que ele escolheu. E se tem uma coisa que eu adorei na série Falcão e Soldado Invernal, foram as sequências de ação aérea do Sam. Sabe, aquela no episódio 1, pô, da série foi insana aquilo. Pô, é muito plástico aquilo, muito bonito, né? Quem não assistiu ainda realmente tá perdendo muita cena Absolute Cinema de combate aéreo. Naquela série tem cenas de combate aéreo Absolute Cinema. No último episódio da série, quando ele ganha um novo traje de Capitão América feito em Wakanda, né, com asas de vibrante e tudo mais, pô, você vê o potencial dele. As manobras que ele faz pra dentro do helicóptero com escudo, cara, aquilo foi demais. As asas de vibrante tancando queda de helicóptero. Os propulsores do traje, sabe, empurrando um carro blindado pra cima. Então assim, tudo isso traz uma individualidade, uma originalidade pro estilo do Sam como Capitão América. Ele não precisa de soro. Ele tem o próprio modo dele de combate e, pô, ele é bem poderoso no estilo dele. Ele faz coisas que o Steve Rogers não consegue fazer. Vocês viram no trailer, porra, galera, na boa. Ele abrindo as asas, slack, pô, esquivando de míssil, cortando um fucking caça com as asas vibrando. Putz, cara, que bagulho irado. Aquilo quando eu vi, eu falei, cara, que maneiro aquilo. É isso que a gente quer ver, né? Uma coisa original, um poder diferente, cara. Você tem que estar muito morto por dentro pra não hypar vendo isso, de verdade. Nessa cena dele cortando o jato, inclusive parece que o confronto tá sendo no meio do oceano, né? E dá pra ver a mão do Celestial muito no fundo. Depois de todo mundo reclamar que tem um Celestial colossal no meio do oceano, Kevin Feige finalmente se tocou, né? Porque tem que aparecer em algum filme na boa. Ele deve dizer, caramba, eu esqueci, é verdade, né? Mas será que alguém vai reparar que ele existe? Ele deve ter pensado isso. Agora, outro detalhe novo do Capitão América é o capacete do Sam. Esse capacete já tinha sido vazado em algumas artes oficiais, né? Tipo, alguns fãs, artistas, até simularam como é que o capacete ficaria no traje. E vendo o trailer agora, realmente ficou parecido, cara. Os caras acertaram. Isso é novo, tá? Nem nos quadrinhos tem isso de capacete. O filme criou isso aí, foi o filme. E agora com o trailer a gente sabe o motivo. O Sam vai ser o Capitão América a jato. Vai ser literalmente um jato humano. O maluco tá quebrando a barreira do som no trailer. Iradíssimo! Bom demais. Isso é ser casca grossa. Isso é casca grossa. Mas assim, já consigo imaginar também esse capacete como uma estratégia de marketing pra Ásia. Não é só na China que isso rola, não. Que no Japão também. Os posters do Pantera Negra lá foram diferentes dos posters do Ocidente. Material de divulgação da Marvel na Ásia rola coisa tipo o Pantera Negra com máscara tampando o rosto. É assim que esse mercado funciona lá, ok? Então esse capacete, se pá, é pensado na Ásia. Já é pensado em vender boneco. Enfim, é triste, mas é uma realidade. O novo Falcão, o sidekick do Sam, que aparece na série Falcão e Soldado Invernal, agora vai ser efetivado no posto de Falcão em Admirável Mundo Novo. Tá lá. E faz sentido, né? O Capitão América precisa do Falcão dele da mesma forma que o Batman precisa do Robin. Eles precisam dos seus parceiros, digamos assim. Então o Joaquim Torres agora é um novo Falcão. Nem todo mundo viu ele no trailer voando lá junto com o Sam. Eu não sei se vocês repararam isso, porque é num frame bem curtinho. Você não assistiu no 0,25 lá, você não vê. Eu não vi.
Eu vi depois, pausando pra analisar, pra trazer aqui pra vocês. Mas isso também não é surpresa, ele já apareceu em pôster e tudo mais. Com aquele visualzão horrível dele lá, né? Padrão traje tático do Sam. A gente tá na fase dos uniformes coloridos, né? O público quer ver os heróis vilões com o visual deles nos quadrinhos. Mas o Sam, no cinema, ainda não tá de cabeça nessa onda, não. Parece que tá ignorando isso. O traje do Gavião Arqueiro, lilás dos quadrinhos no Sam, pô, virou um traje tático preto. O traje do próprio Falcão virou um traje tático preto, né? Inclusive, eu gostei muito quando o Sam foi adaptado com o visual fiel ao dele, como Capitão América nos quadrinhos. Justamente porque muitas vezes você vê que o Sam tinha, digamos, uma vergonha de fazer super-heróis sendo do jeito que eles são. Você percebe que tinha essa coisa. O Sam não queria adaptar não só os uniformes, as pessoas, as cores, mas até a própria ambientação não era. Os próprios poderes, cara. Tipo, magia não era magia, era tecnologia. Então Marvel tem essa coisa de não querer adaptar da forma certa. E o James Gunn tá indo na contramão disso aí. James Gunn não tem medo não, cara, de adaptar como tem que ser. Não que pra algumas situações não funcione, ok? Por exemplo, um filme do Capitão América, do Falcão, tendo essa vibe mais política, espionagem, digamos, militarista, aí beleza, funciona mais essa pegada mais realista, pode ser um filmaço. Que eu acho que vai ser, acho que combina pra caramba com o Capitão América. Mas é de se pensar como que o Sam acaba não mostrando os heróis como eles realmente são. Você começa a pensar, pô, por que o Sam não faz isso, né? Por exemplo, no Sam, o Falcão usa um traje de voo militar e um drone militar que ele chama de Asa Vermelha. Já nos quadrinhos, o Asa Vermelha é de fato um Falcão. E o Sam tem poderes. O Sam se comunica com aves da mesma forma que o Aquaman se comunica com os peixes, ok? Não é aquele Aquaman que você vê no cartoon se comunicando com lata de sardinha. Realmente, o Falcão se comunica com aves. E é curioso, né, que a gente nunca tenha visto os poderes do Sam no Sam. E eu acho que a gente nunca vai ver mesmo. Acho que eles não prepararam o terreno pro Sam ter esses poderes. E a mesma coisa vale pro Joaquim Torres, que também tem poderes. Ele é alterado geneticamente para ser metade Falcão, mas a gente só vai ver um militar com traje tático no voo do Sam. Mas a gente só vai ver um militar lá com traje tático de voo no Sam, é o que o Sam vai fazer. Eu não sei até que ponto isso é interessante, ou sei lá, até que ponto a Marvel não tá dando espaço pro universo DC do James Gunn vir quebrando o cinema, entende? Revolucionando os super-heróis, deixando a Marvel e o Sam ultrapassados. Porque pode acontecer isso. Da mesma forma que a Marvel fez com os X-Men da Fox, né? Que tentavam ser realistas e tinham tanta vergonha de serem os X-Men que usavam traje de couro preto. Sabra! Outra personagem que eu tenho minhas dúvidas se vai ser retratada como ela é nos quadrinhos é a Sabra, né? Porque ela é judia, ela é de Israel. Então vocês já sabem, né? Tipo, a galera das bandeirinhas no Twitter tá ativamente tentando boicotar o filme. Tá tendo uma campanha grande de boicote a esse filme há mais de um ano já. É uma campanha que tá movimentando muita gente, mas não parece ter surtido muito efeito interno na Marvel, porque eles mantiveram sim a Sabra no filme e ela tá até no trailer. Pelas imagens, ela vai ser retratada como uma agente ou como uma policial comum, coisa que nos quadrinhos ela é de fato, ela é isso mesmo. Ela já foi policial, ela foi agente de Israel. Eu não sei se vão colocá-la no uniforme lá de super-heroínas com as cores da bandeira de Israel, igual é nas HQs. Não sei se vai ser isso. Mas assim, a história da Sabra nas HQs é interessante, porque a Marvel também não isenta Israel de culpa, ok? A Sabra surgiu nas HQs do Hulk, lutando contra o Hulk. O Hulk era inimigo de todo mundo nas clássicas, né? Era um monstro mal compreendido, perseguido. Enfim, nessa HQ, um garoto inocente morre por causa de um ataque de terroristas palestinos. Mas no final da história, o Hulk até chora e não culpa só os terroristas. Ele culpa Israel por isso. O Hulk monstrão dá uma lição de moral na Sabra, dizendo que se os dois lados soubessem dividir a terra e não matarem por ela, crianças inocentes não estariam morrendo. Olha o jutsu da conversa do Hulk, né? É uma crítica superficial, mas que funcionou perfeitamente em 1980 e continua também funcionando perfeitamente até hoje. Mais atual do que nunca, inclusive, né? Se parar pra pensar. Simplesmente porque não é uma crítica política partidária e ideológica. É uma crítica humana, que é como as HQs costumavam ser antigamente, ok? Até porque a gente tá falando aqui de conflito milenar entre dois povos que existe, porra, desde a época da Bíblia. É um conflito que é político, militar, territorial, cultural, é tudo ali. Há 76 anos atrás rolou uma guerra árabe-israelense, mas a troca de ataques nunca parou de vez lá na faixa de Gaza. Continua, sempre continuou. E aí, vocês sabem, mais recentemente rolou aquele ataque terrorista do Hamas e matou mais de 1.300 inocentes em Israel. E aí Israel respondeu com uma ofensiva que também tá matando milhares de inocentes na Palestina. Tipo, é uma guerra antiga, não é de hoje, galera. Tem dois lados lá que querem se matar, inocentes morrendo no fogo cruzado. É o que tá acontecendo sempre. Na minha opinião, sabe, a melhor resposta que você pode dar vivendo do outro lado do mundo e não sendo um especialista no assunto é uma resposta humana. E esse é exatamente o ponto da HQ do Hulk em 1980. Quão irônico é o Hulk, né, cara? Tipo um monstro despertando a humanidade num super-herói. Percebe isso? O Hulk faz a Sabra, uma super agente de Israel, uma arma de guerra, abrir os olhos e ver aquele menino árabe lá como um ser humano. Porque assim, as posições de guerra da Sabra não eram romantizadas pela Marvel, pelo contrário, eram criticadas. E é isso que militante leigo de Twitter não tem a capacidade de compreender. Ele só vê o personagem e já organiza um boicote de uma obra que nem saiu ainda. De toda forma, né, eu tô curioso pra ver como é que ela vai ser abordada no filme. Até porque tem rumores dizendo que a personagem vai ser totalmente alterada no CM.
Estão dizendo que ela vai ser uma ex-viúva negra que agora trabalha pro governo americano do presidente Ross. Se isso é real, é o tipo de coisa que eu não entendo. Porra, pra que pegar um personagem e alterar ele completamente, cara? Se você vai mudar ele todo, não é melhor só fazer outro personagem então? Eu pergunto pra vocês, você vai mudar ele todo? Faz um novo, pô. Eu só não entendo a lógica mesmo, né? Mas enfim. Giancarlo Esposito. Presta atenção, ainda não existe nenhuma confirmação oficial sobre qual é o personagem do Esposito. Mas todos os vazamentos e rumores apontam pra ele ser o George Washington Bridge, o J.W. Bridge. Vamos lá, galera, esse personagem é o suco dos anos 90. Época dos mercenários militares mega musculosos, né? Aquelas armas gigantes. Cara, era a capa das HQs dos anos 90 era assim, cara. Tipo, eu lembro muito daqueles peitões lá do Rob Liefeld, né, cara? Aqueles desenhos de caras musculosos. Era isso, né? Então ele surgiu nos quadrinhos como um mercenário. Já foi inimigo e aliado do Cable. Pode ver que o Cable, quando a gente pensa no Cable, também é mercenário, né? Fortão. Ele já fez parte de um grupo de mercenários chamado Se Prepara. É o nome do grupo dele. Six Pack. Six Pack. Six Pack é aquela coisinha na barriga, pode crer, aqueles gomozinhos na barriga. Sim, os mercenários maromba dos anos 90 tinham um grupo chamado Tanquinho. Se você parar pra traduzir, é Tanquinho. Mas voltando, vamos lá. O J.W. Bridge, ele era o líder deles, do Tanquinho. O cara é um baita líder de campo, casca grossa de verdade, ok? Pô, não à toa ele acabou virando um dos grandes manda-chuvas da SHIELD. Ele foi o comandante de ação da SHIELD por um bom tempo. E não à toa escolheram o Esposito pra ser um cara desse, porque o Esposito ele tem cara de casca grossa, entende? E o cara não precisa nem de shape pra isso. O cara já estampa medo, né, com aquele olhar dele. E ele é mais conhecido por essa fase dele na SHIELD. Ele chegou a ser adaptado no desenho do Homem de Ferro dos anos 90 assim, dessa forma. Mas pelo trailer eu acredito que ele esteja lá sendo abordado ali como um mercenário. Talvez usem ele de forma parecida com o que usaram lá o Batroc do George St. Pierre em Soldado Invernal. Um mercenário contratado pelo governo para armar alguma coisa. Talvez para ir atrás do Sam ou do Isaiah. Bom, se for esse mesmo o papel do Esposito, eu diria que não combina muito com ele. Até porque o J.W. Bridge é um cara mais parrudão, como eu falei, bruto. Aquele estereótipo do Basic, né? Até no jeito dele de falar. Não faz muito perfil do Esposito. O que eu imagino de legal de ver o Esposito interpretando o Bridge, na minha opinião, seria ver ele como uma das lideranças da SHIELD. Mas será que a SHIELD vai ser recriada? Porque se não for, eu sinto que o Esposito acabou entrando num personagem meio descartável pro cinema. É uma pena, cara. Porque acaba sendo tipo um desperdício pra um ator do calibre dele, entende? Muita gente queria ele como até o Professor Xavier. Já não vai mais ser, né? Mas vamos esperar pra ver o papel dele no filme. Isaiah! Na época de Falcão e Soldado Invernal, a gente falou bastante sobre a história do Isaiah, né? Pra quem não acompanhou, eu vou explicar agora pra vocês. Nos quadrinhos, o exército dos Estados Unidos ele tentou replicar o soro do super soldado Steve Rogers. O Isaiah foi um dos poucos que sobreviveu a esse projeto aí e foi condenado a solitário para que não vazasse as atrocidades que os Estados Unidos fizeram com os outros, né? Com todo mundo, que usaram de cobaia. Os Estados Unidos usaram 300 militares negros como cobaia para tentar recriar o soro. É uma história pesadíssima, se parar pra pensar. E muito interessante também, porque faz uma alusão ao que muitos países fizeram usando negros como buchas de canhão em guerras. O próprio Brasil fez isso na Guerra do Paraguai, prometendo liberdade aos escravos que fossem pra linha de frente, entende? Então é meio que uma ilustração do que aconteceu na história. A França fez isso na Primeira Guerra, recrutando soldados das colônias africanas deles lá e colocando na linha de frente. Os Estados Unidos fez na Guerra Civil Americana, a Argentina fez isso. Então, pô, é um plot interessantíssimo, inteligente, né? Um plot necessário de ser abordado, porque isso não é só ficção. Isso é o tipo de coisa que aconteceu. Já no CM, o Isaiah chegou ainda a servir uma guerra na Coreia, até travou uma batalha com o Soldado Invernal na época. Aí depois disso, o Isaiah passou 30 anos, 30 fucking anos preso, sendo cobaia de experimentos dos Estados Unidos e da Hydra. Dependente do final de Falcão e Soldado Invernal, o Isaiah guarda muita raiva do governo dos Estados Unidos. Aliás, porra, quem que não guardaria tivesse uma vida dessa? Que foi proporcionada pelo governo dos Estados Unidos, entende? Eu acho até que essa reunião toda ali no começo do trailer seria onde ele finalmente ganharia reconhecimento pelo serviço prestado. Ganharia uma medalha e tudo mais. Eu acho que poderia estar acontecendo isso, né? O Sam tá desde a série dele lá trabalhando para que o Isaiah ganhe reconhecimento. Só que o Isaiah foi lá e cometeu um atentado contra o presidente. Bom, eu não gosto de pensar que o Isaiah virou um foragido, que ele virou tipo o alvo número 1 dos Estados Unidos só porque ele estava sendo controlado. Eu acho que seria uma desculpa muito fraquinha de roteiro para um filme que, sei lá, que quer ser mais sério e mais complexo. Óbvio que não dá pra excluir a possibilidade dele ter um comando mental igual o Bucky tinha, né? Afinal, o Isaiah também ficou muito tempo preso pela Hydra, não vamos esquecer disso. Mas sério, porra, na boa, seria muito repeteco de plot, né? Os caras estariam repetindo o plot todo. E eu prefiro até acreditar que o Isaiah sabe dos podres do governo. Ele sabe que existe uma ligação entre o Ross e o vilão líder. Eu acho que é isso. E ele sabe dos podres do Ross envolvendo o soro do super soldado. Inclusive, vamos falar sobre isso no próximo tópico. Você vai ver que essa teoria faz sentido, hein?
Hulk vermelho. No CM, né, diferente dos quadrinhos, a origem do Hulk tá ligada à origem do Capitão América, ok? Então esse crossover que tá rolando agora em Admirável Mundo Novo faz todo sentido, tá super certo. Muita gente já esqueceu do filme do Incrível Hulk lá com o Edward Norton. Mas lá mostra que o Bruce Banner virou Hulk quando o General Ross estava tentando replicar o soro do super soldado e pediu pro Banner desenvolver esse soro sem contar pra ele pra que finalidade ele estava desenvolvendo aquilo. Percebe? Aí o Banner, com pouca informação, trocou a infusão de raios Vita por raios Gama. E aí aconteceu o famoso acidente que transformou o Banner em Hulk. Ou seja, se o General Ross era responsável pelo projeto militar do governo americano para desenvolver de novo o soro do super soldado, é bem capaz que ele tivesse envolvimento direto no que estava rolando com o Isaiah quando ele foi cobaia nos Estados Unidos. Ao menos ali, nos últimos anos do Isaiah como prisioneiro lá nos anos 80, ok? Pensa nisso. Alguma ligação ele tem com os estudos do corpo do Isaiah. Que no mínimo ele é a continuação do mesmo projeto que estudava o Isaiah. Pô, tanto que Incrível Hulk, o Emil Blonsky ganhou um soro do super soldado desenvolvido justamente por esse projeto do General Ross. Depois o Emil vai atrás do Samuel Stearns para injetar o sangue do Hulk nele e ficar ainda mais forte. Daí ele virou Abominável e tudo mais, né? Você já conhece a história. Acontece aquela confusão no laboratório, o Samuel Stearns acaba com a cabeça ferida e o sangue do Hulk, né, pingando dentro do ferimento. Indicando sim que ele vai virar quem ele é nos quadrinhos, o vilão líder. Aquele cabeçudo verde, super inteligente. Dá um trabalho gigante, tipo um dos maiores vilões do Hulk. Então olha que interessante. Capitão América Admirável Mundo Novo tá fazendo um link direto com o único filme do Hulk no CM. O líder, né, o Samuel Stearns, aparece no trailer com um chapeuzinho pra disfarçar o cocão dele. Aliás, cocão não, né? Coquinho, né? Porque, pô, com um chapeuzinho pequeno pô, ele deve estar até com um coquinho michuruca. Mas é o que eu tava falando, o filme tá tentando ser pé no chão. Não vão colocar uma cabeça do tamanho de 2 melancia mutantes lá no corococo lá do líder. Não vão fazer isso. Mas deveria, porque é o certo. Mas ele aparece lá falando, o poder global está mudando, você é só um peão. Essa frase é a cara do líder, porque ele é aquele tipo de vilão, né, das centenas de planos calculados, sabe, o cara do xadrez. Ele usa a super inteligência dele pra bolar grandes planos, arquitetar estratégias. Cara, o cara é exatamente esse daí. E você fica preso nos planos dele, porque ele realmente é bom nisso. E essa tal mudança de poder global que ele tá falando casa com o título original desse filme, que seria Capitão América, Nova Ordem Mundial. Bom, se eu fosse teorizar aqui, o líder ajudou o General Ross a ganhar as eleições presidenciais com estratégias. Sabe, preparando discursos, montando lá narrativas, é típico dele. O General Ross até diz que teve que tirar o bigode para ganhar as eleições, percebe isso? Então eu tô forte nessa teoria de que o líder é a mente por trás das conquistas do presidente Ross nesse momento. E é uma forma de você, né, vilanizar os Estados Unidos e suavizar a crítica ao mesmo tempo, que é uma coisa que o Sam costuma fazer, presta atenção. Peter, ok, mas onde que o Ross virar o Hulk vermelho se encaixa nisso? Bom, nos quadrinhos o que acontece é que depois da morte da Beth, a filha dele, que é a mulher que o Bruce Banner é apaixonado, o Ross ele fica isolado, depressivo, ele quer se matar. Tipo, ele vira alcoólatra. E ele tá lá, só vendo o país dele indo por água abaixo. O Hulk tinha sido mandado pra fora do planeta pelos Illuminati, foi nessa fase aí. Então, porra, ele não tinha mais objetivo de vida. O Capitão América morreu ao vivo na televisão no final de Guerra Civil. Foi aí que o líder e o MODOK apareceram, 2 super gênios, oferecendo reviver a Beth e tornar o Ross poderoso o suficiente pra se preparar pra volta do Hulk. O líder já tinha previsto que o Hulk voltaria pra Terra mais raivoso do que nunca. Você vê como é que o cara tá sempre com a mente lá na frente, né? Aliás, lá em cima, na verdade. Então ele sabia que o Hulk ia voltar buscando vingança contra todo mundo, tudo e todos. Do jeito que ele realmente fez em World War Hulk. O líder tava certo. Bom, e assim, esses 2 vilões transformaram o General Ross no Hulk vermelho. Foram eles 2. A única coisa que o líder não previu foi que o Ross se voltaria contra ele no final e absorveria toda a radiação gama do cérebro de melancia dele. Esse é um dos poderes do Hulk vermelho, ele absorve radiação. Percebe isso? Por isso quando ele tá no X1 com o Hulk verde, né? Ele começa a tirar as forças do Hulk. Aí você vai falar, pô, então ele sempre ganha. Só que ele sempre se sobrecarrega. Aí o Hulk vai e mete um pau nele. Geralmente é assim, né? Pelo 3 não tem como tirar tantas conclusões reais, ok? Mas, considerando como o Falcão vai até uma instalação militar, luta contra os soldados americanos numa sala onde claramente foram usados cobaias humanas, diz pra mim que tudo que aconteceu com a Isaiah, o projeto do Ross de recriar o soro do super soldado e a presença do líder, junto com o Ross virando o Hulk vermelho no final do filme, acabam conectando todas essas pontas e personagens. Isso faz sentido pra vocês também? Agora, quanto ao CGI do Ross como Hulk vermelho, eu admito que não tá lá o melhor do mundo, né? Tá meio sem textura, né? Parece um videogame ali. Mas vamos ver se melhora até o lançamento do filme. Falta muito tempo ainda pra esse filme estrear. Eles geralmente fazem mudanças, fazem mais pós-produção, ok? E eu só quero pedir uma coisa desse Hulk vermelho. De verdade, eu quero fazer um desabafo aqui. Eu quero pedir uma coisa pra esse Hulk vermelho. Tô até falando alto, cara. Vai que chegue alguém. Pô, eu só quero que ele seja casca grossa, como ele é, cara. Não vai me fazer isso aí tirar selfie, né, porra? Já fizeram isso com o outro, que não deveriam ter feito também. E ó, não precisa de mais nada. Mais nada, só isso. Tem que ser casca grossa, cara. Porque ele é, cara. Ele é nervoso, esse maluco. Porra,
Não dá pra ser Hulk sojado do Sam, não dá. Galera, vocês não têm noção do quão casca grossa é o Hulk vermelho nos quadrinhos. O bicho quando surgiu não era nem sangue nos olhos, era fogo nos olhos, literalmente. Ele descia o cacete no surfista prateado, no vigia. Não importa se fosse um deus, se tinha poder cósmico. Cara, ele ia te embolachar no burro. E fazia isso rindo. Ele gostava. Ele tava soltando, caramba, isso é ser poderoso. Ele adorava. Não tem nenhum mundo onde qualquer Capitão América aguente a presença do Hulk vermelho. Tinha uma diferença de poderes abissal. Não consigo nem imaginar os dois lutando. Não dá. Então vai ter algum contexto, alguma cura, sei lá, alguma estratégia de superaquecer ele. Talvez o Vibranium tenha algum efeito nele, alguma fraqueza específica, não dá pra saber. Ou se para algum grupo, alguma surpresa no final do filme lá de quantos personagens juntos ajudarem o Sam a derrotar o Ross naquela luta lá no quintal da Casa Branca, com as árvores rosa. Pô, já pensou isso? Eu gostaria até que o Ross não fosse o vilão final do filme e acabasse se alinhando ao Sam. Seria bacana demais, porque ele é assim, tipo, ele não é um vilão. O Hulk vermelho não é vilão. Eu também já não sei mais se eu tô botando plot demais no filme também e ele acaba sendo só bem simples, ok? Tipo, tô muito esperançoso. Mas é que eu realmente prefiro pensar que não dá pra deduzir o filme inteiro só pelo trailer, como a gente tá fazendo aqui, porque, tipo, eu tô com essa impressão de que a gente vai chegar já sabendo tudo que vai acontecer no filme sem nenhum mistério. Impressão dá. Como muitas vezes já aconteceu com vários filmes aqui que a gente destrincha nas análises de trailer, né? Os caras vão soltando trailer, teaser, imagens vazadas, brinquedos. Pô, quando você olha, você fez tanta coisa, você consegue saber o filme inteiro. Mas de toda forma eu tô hypado de verdade. O trailer me pareceu bom. Não, o trailer me pareceu não. O trailer é bom. A trama tá interessante. Eu sou fã do Sam Wilson como Capitão América. Eu gosto dele nos quadrinhos e também tô curtindo o desenvolvimento que ele tá tendo no Sam. Eu quero ver Hulk vermelho quebrando tudo. De verdade, me hypou muito. Qual é a tua expectativa? Vocês gostaram desse trailer? O que vocês gostaram mais? O que vocês gostaram menos? O que vocês acharam da ação com o Sam Wilson ali? Porra, gostei demais. Do Tiamut sendo representado ali de novo. Do Hulk vermelho. Comenta aqui embaixo, positivos e negativos. Vai ser bom pra caramba. E eu vou trazer mais informações sobre esse filme. Quero trazer pra vocês a história do Hulk vermelho. Vai ser bom demais. Toca aqui então, se inscreve no canal com o sininho. Porque isso vai ser bom pra você ficar ligado. Pra você chegar no cinema, porra, manjando tudo. A gente vai ter que ter essa jornada junto. Galera, tamo junto, hein? Até a próxima. Fui!